Infelizmente, hoje vivemos em uma sociedade em que os pais trabalham tanto e não têm tempo de sentar com os filhos para conversar. Outros trabalham tanto que quando chegam em casa, ao invés de dar um tempo de qualidade para a família, para os filhos, ele se tranca no seu quarto ou se senta na sala, pega o comando da televisão e passa o resto da noite em frente à televisão. Não tem tempo de sentar à mesa para poder conversar, saber como é que estão os filhos. Ao amanhecer, antes de fazer qualquer coisa ou se preocupar em acordar e ir para casa, não entra no quarto dos filhos para saber se eles estão bem, se as coisas estão a correr bem. Quando volta, não procura, antes de fazer qualquer outra coisa, ir ter um contato direto com os filhos. Isto tem feito com que muitos dos pais acabam por se distanciar dos filhos e quando esses filhos crescem, acabam também por se distanciar dos pais. Graças a paz, ora viva, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para quem não nos conhece ou para quem não me conhece, já precisa dizer meu nome. Estamos aqui no novo ano de 2025 e começamos uma nova série no dia de hoje. E antes de tudo, não se esqueça de subscrever o canal, curtir e comentar para que nós possamos alcançar mais pessoas. Nós estamos há um bom tempo que eu tinha medo e receio de falar deste assunto que nós iremos falar nesta série, que tem como tema Falando como Filho, né? Durante um bom período eu tive medo e receio de falar de certos assuntos, mas acredito que agora é o momento, está na hora de poder falar e partilhar sobre esses mesmos assuntos, porque tenho a plena certeza que falando desse assunto não só vai me ajudar a se curar e também a melhorar certos aspectos que eu preciso aplicar, né, como pai, e também vai ajudar também muitos pais a saberem lidar com os filhos, porque eu digo assim, a minha infância é a minha melhor escola. Eu jamais vi, ou seja, de um tempo para cá parei de ver as situações que eu vivi como um problema, mas sim como uma escola e um aprendizado que fez eu ser aquilo que eu sou hoje. Então, esta série tem como título Falando como Filhos, que tem como tema, que tem como texto de base o livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8, que diz que aquele que não cuida dos seus, especialmente os da sua casa, este negou a fé e é pior que o incrédulo. E o subtópico de hoje nós vamos falar a comunicação que gera vida ou morte, baseada no livro de Provérbios 18, versículo de número 21, que diz assim: a língua tem o poder de trazer vida ou morte. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, pela dádiva, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Senhor, a Tua palavra já é abençoada, então eis-me aqui diante da Tua presença. Usa-me como canal, como instrumento, usa-me com intrepidez para levar a palavra e que possamos falar aquilo que o Senhor quer falar por intermédio dessa série, por intermédio de cada um dos episódios. Deus, nós pedimos a Tua liderança nesse momento, nós pedimos para que o Senhor tenha liberdade para agir neste lugar. Espírito Santo, haja do modo que te apraz, de tal maneira que o alvo possa ser acertado. Eu oro com fé e em tudo agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, tal como eu dizia a princípio, né, nós vamos falar de alguns assuntos delicados, mas eu quero começar sobre a questão da paternidade. Né? O que é a paternidade? A paternidade é a bênção que Deus concede a cada um de nós para que nós possamos, que faz com que uma mulher possa ter filhos. Isso significa que, uma vez que nós somos pais, precisamos definir qual é a nossa identidade e o que nós precisamos passar para os nossos filhos.
Nós viemos de gerações passadas que nos cuidaram com os seus erros, mas nós não podemos repetir estes erros para as gerações futuras. E acredito que nós vamos falar com mais detalhe nisso no episódio do legado. Mas dando sequência, vamos falar sobre a questão do tipo de comunicação. Na verdade, de acordo à literatura ou à própria ciência em si, existem 3 tipos de comunicação, que é a verbal, que é a comunicação gestual e a mímica. Então, acredito que errei algumas. Tem a comunicação verbal, que é feita por palavra, a comunicação que é aplicada por intermédio da atitude e a comunicação que é aplicada pela maneira como nós nos posicionamos ou reagimos. Ou seja, o estado do nosso corpo vai definir se nós realmente estamos interessados ou não a ouvir ou a conversar sobre um determinado assunto. Então, falando sobre aquilo que é o episódio de hoje, palavras que geram vida e morte, né? É a comunicação que gera vida ou morte. Nós estamos a falar o que a palavra de Deus fala, né, sobre a questão de nós sabermos ouvir. Ou seja, a Bíblia diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar e nunca julgar. O que é que nós queremos falar dentro desse aspecto? Nós queremos dizer que as palavras, como pais, as nossas palavras têm poder de matar ou gerar algo na vida dos nossos filhos. E espiritualmente falando, toda palavra que nós liberamos ativa ou desativa alguma coisa sobre a vida daquela pessoa que é liberada. Por isso é que nós vemos de geração a geração, pais têm declarado palavras sobre os seus filhos, e uma coisa que eu tinha aprendido é que os pais também servem de ponte para tirar os filhos de um ponto para outro. Ou seja, a comunicação que um pai deve ter para com o filho deve obedecer os seguintes parâmetros. Primeiro, nós devemos ter uma atenção, precisamos ouvir de maneira empática, que é nós sabemos ouvir com atenção e saber validar os sentimentos dos nossos filhos. Infelizmente, hoje vivemos em uma sociedade em que os pais trabalham tanto e não têm tempo de sentar com os filhos para conversar. Outros trabalham tanto que quando chegam em casa, ao invés de dar um tempo de qualidade para a família, para os filhos, ele se tranca no seu quarto ou se senta na sala, pega o comando da televisão e passa o resto da noite em frente à televisão. Não tem tempo de sentar à mesa para poder conversar, saber como é que estão os filhos. Ao amanhecer, antes de fazer qualquer coisa ou se preocupar em acordar e ir para casa, não entra no quarto dos filhos para saber se eles estão bem, se as coisas estão a correr bem. Quando volta, não procura, antes de fazer qualquer outra coisa, ir ter um contato direto com os filhos. Isto tem feito com que muitos dos pais acabam por se distanciar dos filhos, e quando esses filhos crescem, acabam também por se distanciar dos pais. E eu quero aqui ler rapidamente o que está escrito no livro de Tiago 1, capítulo 19, diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, é aquilo que eu falei, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar e nunca julgar. E aqui nós queremos falar o quê? Hoje em dia nós nos deparamos com situações de pais que nem sabem, pelo menos, né, qual é a idade do seu filho, onde é a escola do seu filho, não sabe se o filho tem problemas na escola, problemas com a vizinhança, não sabe absolutamente nada do filho. Por que isso acontece? Porque o pai, ele simplesmente se preocupa com dar um teto, meter comida na mesa, e para ele isto é o suficiente, está a dar a melhor educação. E dizia eu alguns dias atrás que nós vivemos uma geração em que nós temos muitos casos de crise, de ansiedade, porque nós estamos cheios de informação e pouco conhecimento como filhos. Ou seja, nós podemos até ter muita informação como filho, mas se nós não
vemos isso na prática daqueles que são as nossas referências, no caso, nossos pais, nós também seremos feridos pelo maltrato que nós recebemos dos pais, poderemos reproduzir isso para os nossos filhos. O segundo ponto que nós queremos destacar aqui é o que está escrito no livro de Salmos 103, versículo de número 13, que diz assim: como um pai que se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ou seja, o que é que nós queremos falar aqui? Que você, como pai, você precisa desenvolver um amor pelos teus filhos. Como é que isso se desenvolve? Através do diálogo desde a meninice. Ou seja, muitas das vezes, hoje em dia, nós vemos pessoas ou pais que cobram dos filhos adultos coisas que eles não semearam quando eles eram mais novos. Ou seja, voltando àquilo que nós falamos no primeiro tópico, existem pais que nunca conversaram com os filhos quando eram pequenos, mas hoje em dia eles dizem que os meus filhos estão distantes de mim, não falam sobre o que eles precisam, não relatam sobre os seus sentimentos, e eu posso dizer categoricamente que isto é apenas a consequência de algo que foi feito ou plantado no passado. Então aqui nós queremos dizer o quê? Você, como pai, se você quer desenvolver um amor, se você quer desenvolver uma empatia que vai gerar um vínculo entre pai e filho que vai permanecer, você precisa se conectar com seus filhos através das coisas que eles gostam, através das conversas, através de ajudá-los nos deveres de casa ou ensiná-los nas coisas de casa. E também o terceiro ponto é abençoá-los com palavras. Dizia eu na minha introdução que as palavras têm poder de vida ou morte. E quando nós liberamos palavras sobre a vida dos nossos filhos, espiritualmente nós estamos a semear algo que o nosso filho irá colher no futuro. Quando nós falamos sobre abençoar os filhos com palavras, nós estamos a dizer o quê? Que se o teu filho está, por exemplo, ele tem problemas na escola, ele tem muitas negativas na escola, ao invés de você chamá-lo de burro, chamá-lo de pessoa que não presta, mente fraca, coisas do gênero, você deveria inverter isso. Você deveria usar palavras que estimulam o seu cérebro a desenvolver a sua inteligência. Por que muitas das vezes, hoje em dia, nós às vezes vemos miúdos que até começam bem na escola, mas ao longo do caminho eles vão se tornando cada vez menos inteligentes. Isto acontece por dois motivos. Um, por influência externa, que são as distrações, e dois, pelas influências internas, que são os pais que não dão a devida assistência nesse sentido. Por isso que muitos dos filhos acabam por desenvolver o que eu diria que trauma ou uma baixa ou redução de assimilação por consequência de um ambiente pouco abençoador para a vida dele. E com isso eu quero resumir este episódio dizendo o seguinte, que você precisa desenvolver uma comunicação afetuosa e também você precisa desenvolver uma comunicação sincera com os teus filhos, de tal maneira que eles também possam dizer ou revelar as coisas que você gostaria de saber deles. Segundo, você precisa desenvolver uma escuta empática e ativa, aquela escuta que você vai ouvir o filho sem nenhum preconceito, é ouvir para entender e não ouvir para criticar ou rebater aquilo que ele quer dizer, que é o que acontece muito, principalmente com os pais da cultura banto. E o terceiro e último ponto-chave, ou palavra-chave que nós precisamos ter em conta, é que as ferramentas práticas que nós precisamos para desenvolver um laço forte com os nossos filhos, que mais tarde, quando crescerem, irão nos honrar, é nós desenvolvermos um diálogo que frisa em realmente se aprofundar naquilo que os nossos filhos precisam, e nós também, e de tal maneira que nós, como pais, possamos reter a informação que nós precisamos para dar a melhor solução e possamos construir um ambiente saudável. Então, isto é tudo que temos para ensinar para passar para vocês nesse primeiro episódio. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e ajude-nos a alcançar mais pessoas. E também espero por você no próximo episódio. Que Deus rico e poderosamente abençoe a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus.
Amém.